Boa noite, vencedores. Mais uma palestra sobre prosperidade bíblica hoje. Sempre segunda-feira, 8 da noite, nós trazemos chaves de sabedoria e prosperidade. Por isso, caneta e papel nas mãos para você poder anotar essas chaves e aplicar na sua vida. Hoje tem um tema que ele é necessário. Nós vamos falar sobre o sabotador de destino. Existe um comportamento que está sabotando o destino de muitas pessoas. Esse comportamento, eu posso dizer que ele é natural do ser humano, mas para muitos tem se tornado um hábito, um costume, e isso tem sabotado o destino. Então faz o seguinte, nós vamos orar por você, mas agora encaminha para outras pessoas, já prepara caneta e papel nas mãos para anotar as chaves de sabedoria e prosperidade, até porque nós vamos tratar de um assunto que funciona há milhares de anos. Há milhares de anos. Aquilo, eu posso dizer que essa sabedoria que nós temos ensinado é algo atemporal, pode passar 10, 100, 1000 anos e sempre continua atual. Os ensinamentos atemporais da sabedoria bíblica. É claro, existem ensinamentos que são temporais na Bíblia, orientações que eram para um povo, numa cultura, naquele momento, naquela época, mas comportamentos e hábitos que nós vamos trazer aqui, com certeza, vão abrir a sua visão, o seu entendimento virá a chave. Mas vamos orar? Vamos pedir a Deus para que Ele te dirija, guie os seus caminhos, e se existe algum problema que você tem enfrentado na sua vida pessoal, profissional e financeira, foge ao seu controle, que nós possamos entregar nas mãos de Deus. Senhor Jesus, eu oro aqui junto com todas essas pessoas, e eu sei que cada uma enfrenta uma luta, uma batalha, um problema, uma situação, às vezes até desesperadora, que ela tem se deparado, que ela já não sabe mais como resolver, ela não sabe como trazer a solução dessa situação, mas nós clamamos, invocamos o teu nome, porque entendemos que o Senhor é aquele capaz de trazer a resposta, a saída, a solução diante daquilo que nós não conseguimos resolver. Estamos aqui, meu Deus, nos colocando diante da sua presença porque necessitamos de ajuda. Guia os passos, dê sabedoria a estas pessoas, porque o Senhor mesmo disse, aquele que precisa de sabedoria, peça, e o Senhor dá liberalmente. Necessitamos de sabedoria, porque existem inúmeras decisões que precisam ser tomadas, e sem essa sabedoria podemos errar, e isso pode atrapalhar o nosso propósito de vida, o nosso destino, os sonhos, os planos que o Senhor tem nos direcionado. Então abençoe essa palestra e ajude todas as pessoas neste momento, diante de toda e qualquer situação que elas têm enfrentado, porque problema financeiro tira a paz, traz desespero, e que o Senhor possa, meu Deus, proporcionar a paz e a confiança acima de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, eu tenho esse ensinamento que eu sempre passo para as pessoas, que eu acho interessante. Tudo aquilo que foge ao seu controle, entregue a Deus em oração. Aquilo que está no seu controle, assuma a responsabilidade e faça o que precisa ser feito. Então vamos à palestra agora? Sabotador de destinos. Mas antes, eu gostaria de ler a passagem bíblica que fala sobre esse sabotador de destino. Lá em Números capítulo 14, do verso 27 ao 30. O próprio Deus diz assim para um povo: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos daria habitar nela.
salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Olha que interessante. Por 2 vezes Deus menciona: vós que murmurastes contra mim. A murmuração, ela é esse sabotador de destino. E a gente precisa entender que existe uma reclamação, uma murmuração natural do ser humano, às vezes é uma reação natural diante de uma situação, mas aqui nós não estamos falando daquilo que é natural, nós estamos falando de um hábito, nós estamos falando de um costume. Tem pessoas que têm costume de murmurar, costume de reclamar, costume de ter o olhar negativo para tudo. E é aí que vem esse ponto. E Deus ele está dizendo por 2 vezes, afirmando: vós que murmurastes contra mim. E a murmuração, ela é muito nociva, porque ela acaba se tornando esse sabotador de destino. É aquela pessoa que começa dizendo: está difícil, daqui a pouco, olha, não vai dar certo, olha, a gente não vai conseguir. Aí você vê que esse povo chega um momento que começa a olhar para o passado, era melhor sem Deus, porque agora a gente está com Deus, está passando por lutas, porque Deus fez isso comigo. Então a murmuração ela vai crescendo se a pessoa ela não se atenta como isso é nocivo. Chega um momento que a pessoa acredita que a vida dela sem Deus era melhor, que no passado era melhor. Então, quando a gente fala de uma murmuração contra Deus, não é a pessoa falar mal de Deus, mas é a pessoa reclamar de ter seguido a direção de Deus, de ter tomado uma atitude direcionada por Deus, como se Deus estivesse errado. Como se Deus estivesse levando a pessoa para um resultado ruim, para um resultado negativo. E é aí que vem as 3 chaves que eu gostaria de trazer para você. Mas primeiro, parece que Deus ele está sendo muito injusto, muito rigoroso com essas pessoas. Mas por que Deus ficou indignado? Esse povo que estava reclamando viram as 10 pragas do Egito e não acontecer nada com o povo deles. Deus protegeu o povo hebreu. Eles viram a liberdade da escravidão do Egito. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viram coluna de fogo guiando eles e aquecendo eles à noite no deserto. Ele viu os egípcios morrerem no deserto. Deus mandou comida do céu para eles. Deus, quando eles estavam sem água, Moisés tocou na rocha e saiu água da rocha. Então aquele povo viu coisas extraordinárias que nós não vimos. Nós só lemos na Bíblia Sagrada. E esse povo começou a murmurar. Começou a reclamar, como se Deus tivesse esquecido deles, como se Deus fosse ruim, como se o passado sem Deus fosse melhor. Peraí. Você imagina Deus indignado, porque um povo que viu o extraordinário, o sobrenatural, e essas pessoas estavam murmurando contra Deus. E aí que entra esse sabotador de destino. Primeira chave que eu gostaria que você anotasse, anota aí. A murmuração distorce o passado. A murmuração distorce o passado. Por quê? Por que a murmuração ela distorce o passado? Porque o povo começou a murmurar contra Deus como se a vida deles sem Deus fosse melhor. Então, distorce o passado. A murmuração começa a pegar aqueles pequenos pontos de felicidade. E eu acredito que eu já falei aqui em outras palestras que o povo começou a se lembrar e falar assim, poxa, no Egito nós tínhamos as cebolas do Egito, nós tínhamos os pepinos do Egito. Quer dizer, eles estavam murmurando contra Deus porque eles se lembravam que tinha abundância de cebola e de pepino. Então você vê que
acaba distorcendo o passado. Eles não lembravam das chicotadas, eles não lembravam dos familiares que foram mortos na construção do Egito, na edificação do Egito, eles não lembravam da opressão, não lembravam da escravidão, eles lembravam de pequenos momentos que aparentemente era uma felicidade. Parece relacionamento abusivo. Sabe aquele relacionamento tóxico? Em que a pessoa era agredida, a pessoa era violentada, a pessoa ela passava por situações muito difíceis, às vezes não deixava sair de casa, e daqui a pouco ela lembra daqueles momentos onde ele dizia, eu te amo, eu vou mudar, e aquela pessoa, ela sente saudade por um determinado momento, até um instante que alguém chega e fala, peraí, não estou acreditando. Olha a foto de quando você sofreu agressões e a pessoa fala, poxa, é verdade, eu não me lembrava disso. Eu estava tendo essa distorção do passado. Reclamo que eu estou só hoje, mas quando eu olho para trás, eu penso que é melhor estar só hoje, se preparando para uma situação melhor, que era o povo. O povo estava indo para uma terra prometida, não tinham chego ainda, mas era uma situação muito melhor do que aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Mas ninguém lembra, ninguém pensa nisso. Fica preocupado com o processo, e é aí que vem essa distorção do passado, como se eles fossem felizes na vida antes de Deus. Então aí se torna essa contradição. Poxa, por que você saiu do Egito então? Se era tão bom? Porque essa murmuração é como se ela alterasse a sua memória. E essa mente dominada pela murmuração acaba selecionando algumas informações para confirmar aquela insatisfação momentânea. A sua mente enganando você. É aquela pessoa que você... Sabe aquela pessoa que você diz, espera aí, o que você quer? Porque quando está chovendo, você reclamou que estava chovendo. Então, aí fez sol. Mas agora você está reclamando que está fazendo sol. E agora está frio. E você está reclamando que fazia sol e agora esfriou, e você reclama porque esfriou. Então eu não consigo entender o que você quer. É porque a pessoa, ela está tão dominada por esse comportamento que está destruindo o destino dela. A pessoa, ela não consegue se encaixar, ela não consegue ser feliz. E isso é prejudicial. Se foi prejudicial com essas pessoas que Deus ele disse, vocês não vão entrar na terra prometida, porque murmurastes contra mim. Então, prejudicou o destino deles. Então, muito cuidado, porque a murmuração, deixa eu anotar aqui, ó. A murmuração, já anotou? Muração, ela faz o quê? Distorce o passado. Um passado péssimo. Sabe aquela pessoa que volta para a terra natal, às vezes, num lugar onde ela passou fome, dificuldade, ela fala, eu tenho que voltar para lá. E quando ela volta, ela fala, caramba, não é a mesma coisa. Porque distorceu o seu passado. Você lembrou de coisas boas, mas às vezes não tinha tanta coisa boa quanto você achava. Então, quando a pessoa esquece o que Deus já fez na vida dela, ela vai ter muita dificuldade. Por isso que ele se torna um sabotador de destino. Porque se eu esqueço o que Deus já fez da minha vida, da onde ele me livrou, essa evolução, então eu acabo deixando de confiar no que Deus pode fazer. Então, uma das armas da murmuração é você ter essa memória da fidelidade de Deus com você até hoje, mesmo a gente não merecendo. Mesmo a gente murmurando, reclamando ou fazendo algo que atrapalhe. Então, muito cuidado,
porque a murmuração distorce o passado. Mas tem uma segunda chave que eu quero passar para você. Anota aí essa segunda chave. A murmuração contamina o presente. A murmuração contamina o presente. Como assim? Uma pessoa que murmura constantemente, ela consegue ser grata? Não. A murmuração, ela acaba contaminando a beleza do presente. Hoje mesmo eu estava com a minha esposa, a gente voltou da academia logo cedo, a gente sempre vai, quer dizer, voltamos há pouco tempo, e tá frio aqui em São Paulo hoje. E ela viu uma árvore muito linda, eu falei, poxa amor, ela até colocou no stories dela, olha como é lindo, no meio dos carros, tal, aquela barulheira, a gente buzinando, mas a gente contemplou, o sinal estava vermelho, a gente contemplou uma árvore. Muito bonita as suas flores. Quem quiser ver, está no stories dela, no Instagram. Aí eu estava falando com a minha esposa sobre isso. Falei, você vê, amor, que as pessoas que elas sempre estão murmurando, sempre estão dizendo amanhã eu vou ser feliz, ou vivendo na correria, elas não conseguem contemplar o presente. Elas não conseguem se alegrar no presente. Aí eu volto o que eu falei no início. Eu não estou falando de uma atitude humana que muitas pessoas têm, uma reação, às vezes reclama do trânsito, mas ela não é essa pessoa. Ela reclamou naquele momento, porque é a atitude humana, o ser humano é assim. Mas se torna um hábito, é aquela pessoa amarga. Para tudo, para tudo. Se tiver viajando num lugar paradisíaco, a pessoa vai olhar e vai falar assim, mas tá muito quente. Tá nos Alpes suíços. Mas tá muito frio. Tá sentado na mesa com a família. Não tá feliz. Não tá feliz. Chega em casa, o filhinho vem, a filhinha vem, dá um abraço e fala, te amo. E a pessoa não é feliz. Está pensando sempre no problema. A mente, às vezes, a pessoa às vezes não reclama aqui, mas é aqui, o dia todo. Sempre insatisfeito. Você precisa mudar isso. E se você não conseguir mudar, vamos então orar para que isso seja mudado. Para que isso pare de te atrapalhar. Porque isso está atrapalhando o seu destino. Que aí entra essa terceira chave. Outra coisa, né? Da segunda chave, a murmuração contamina o presente. E sabe o que eu percebo? Infelizmente, muitas pessoas, elas acabam sendo contaminadas por aquela pessoa que murmura. É aquela pessoa que chega no lugar e fala, isso não vai dar certo. Aí daqui a pouco alguém que acreditava que ia dar certo começa a falar, é verdade, também acho. Então, a murmuração, ela contamina. Ela contamina projetos, ela contamina famílias, ela contamina trabalho, ela contamina. Existem ambientes profissionais onde a pessoa ela chega hoje, ela é contratada hoje, semana que vem ela já está murmurando também. Por quê? Porque ela foi contaminada pelo ambiente que estava já viciado. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Uma vez eu falei algo numa palestra e eu estava pensando nisso agora, né? A pessoa, às vezes, vai voltar para casa num ônibus lotado e ela diz assim, poxa, é insuportável essa situação. Mas quantas pessoas estão decididas a mudar a sua situação? Quantas pessoas estão ali dentro? Estou dando um exemplo, mas você pode estender para várias áreas da vida. Quantas pessoas dentro de um ônibus lotado estão decididas a mudar aquela situação? Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Porque para mudar essa situação, a gente precisa mudar a mentalidade. E não sou eu que estou falando, não. A sabedoria bíblica mostra isso.
Deus chateado com o comportamento deles. Os murmuradores, aquelas pessoas que estavam achando que o passado era melhor, o ambiente foi contaminado, um monte de gente, a ponto de Deus falar, só 2, acima de 20 anos, só 2 vão entrar. Vocês viram maravilhas, vocês viram coisas extraordinárias, e vocês estão murmurando, então vocês não entram. Só 2 que não murmuraram, Josué e Calebe. Acima de 20 anos, só esses 2. Olha aí, olha o ambiente. Olha o que foi criado, olha a contaminação. Mas 2 não aceitaram ser contaminados pela murmuração. Por quê? Porque não queriam destruir ou afetar o seu destino. É aí que entra a terceira chave. Primeiro, a murmuração distorce o seu passado. Você sofreu, mas você fica pensando no passado. Hoje você tem que entender, poxa, hoje eu estou numa situação melhor do que no meu passado, porque hoje eu estou aprendendo pelo menos o que fazer que pode mudar a minha vida. Então eu vou eliminar esse sabotador de destino, esse comportamento nocivo para o meu progresso, para o meu avanço. 2, a murmuração contamina o presente. Você não consegue aproveitar o presente, você não consegue desfrutar do presente, você não consegue celebrar o presente, você não consegue agradecer o presente. E, infelizmente, a murmuração acaba contaminando todo mundo. Todo mundo que às vezes pensava positivo, daqui a pouco a murmuração faz com que todas aquelas pessoas no ambiente profissional, no ambiente familiar, acabam pensando negativo porque foram contaminados. E a vacina é a fé. A vacina é a fé, a confiança, é a esperança. Aí você está ali sempre vacinado, imune a isso. E aí vem a terceira chave, né, para que você possa vencer e superar esse sabotador de destino. Terceira chave, anota aí. A murmuração sabota, a murmuração sabota o futuro. O futuro. O que Deus ele disse? Vocês não entrarão. Esse é o ponto mais forte da palestra. Vocês não vão entrar. Pode parecer assustador, Deus foi rigoroso demais, mas Deus não estava dizendo que a promessa ele voltou atrás. A terra continuava existindo, a terra prometida, a promessa estava de pé. Mas algumas pessoas, elas sabotaram o seu destino porque permitiram a murmuração se tornar um hábito. A murmuração se tornou um hábito. E o destino delas foi sabotado e prejudicado porque a murmuração se transformou um hábito. A murmuração pode fazer você desistir de todos os seus planos, de todos os seus projetos. Eu não vou dizer que é fácil, eu não vou dizer que é uma moleza. Há uma dificuldade, há bloqueios, há empecilhos, há problemas que vão estar sempre diante de você e que às vezes você pode reagir murmurando ou reclamando naquele momento, mas logo em seguida você volta atrás e fala, não, eu preciso continuar crendo. Eu preciso continuar confiando. Por que Deus ele fala que Josué e Calebe entraram? Olha que interessante. Aqui houve 10 espias, 12 espias, que foram espiar a terra dos inimigos. 10 vieram com um laudo de vistoria negativo. Josué e Calebe, não, vamos possuir, Deus é conosco, vai dar certo. Mas o povo se contaminou com aqueles que vieram murmurando. Josué e Calebe tinham um espírito diferente. E é o que nós precisamos ter. No meio de tanta gente decepcionada, frustrada, a gente está vendo aí inúmeras lojas, empresas grandes, fábricas de carros deixando o Brasil, indo para outro país, falindo, fechando centenas de lojas. E aí que nós precisamos entender, ou eu sou contaminado com esse ambiente, ou eu busco uma solução e uma saída, porque o que mais tem agora são pessoas desesperadas, são pessoas fugindo
com as suas economias, com as suas empresas do Brasil, e não tiro a razão delas, devido à taxa de juros estar absurda em tudo, mas não é sobre isso que eu quero falar. Mas eu quero que você entenda, nós precisamos continuar confiando. Eu não estou falando de confiar no governo, não estou falando de confiar no novo governo, de confiar em líder, eu estou falando de confiar em Deus. De confiar na sabedoria bíblica para lidar com todas as circunstâncias difíceis. Porque se você parar para analisar todos os momentos em que parecia ali que estava mais propício ao milagre, eram os momentos mais difíceis. Eram os momentos mais tenebrosos, porque Deus não precisa de uma circunstância favorável para ele poder agir. Ele pode agir em meio às piores situações que a humanidade enfrentou. Mas é aí que entra a questão. Eu confio em Deus, mas eu faço a minha parte. E eu vejo muitas pessoas, eu vi uma expressão de um pregador, foi hoje mesmo, que eu achei assim, infelizmente, real. Muitas pessoas estão em busca de mudanças e transformações mágicas, elas não querem milagre, elas querem mágica mesmo. Elas dizem que confiam em Deus, mas elas estão buscando a prosperidade, a solução, como aquele... Ele deu um exemplo que eu achei muito interessante, de um homem que andava numa mula e para ela não parar, ele estendia uma vara com uma cenoura na ponta. E ela andava para alcançar a cenoura, que ela nunca alcançava, porque à medida que ela andava, a vara estava presa nela mesma. E muitas pessoas, infelizmente, estão assim, elas estão correndo atrás de uma mágica, elas estão correndo atrás de uma solução imediata, e quanto mais esforço elas fazem, elas nunca alcançam. Nós não estamos falando de mágica, eu não estou falando aqui de lâmpada mágica, de gênio da lâmpada, eu estou falando de sabedoria bíblica, de prosperidade bíblica. Então essa mudança de comportamento vai fazer você entrar nessa terra prometida, nessa situação de prosperidade que mudou a sua mentalidade, muda o comportamento, muda o resultado. Mas enquanto você aceitar, se conformar e permitir essa mentalidade murmuradora, você vai viver essa vida amarga. Muda a mentalidade, muda tudo. Aí você precisa entender, nunca se esqueça disso. A prosperidade, os recursos, a riqueza que Deus fizer chegar nas suas mãos, precisa cumprir os propósitos bíblicos também. O texto sagrado fala, ensina que você e sua família podem sim ter uma vida de qualidade. Isso não é errado. Nós estamos falando de uma vida digna, uma vida de liberdade financeira, não de escravidão econômica, onde você pode pelo menos escolher. O escravo não pode escolher o que vai comer, nem o que vai vestir, nem onde vai morar. E muita gente vive a escravidão do século XXI. Ela não pode escolher o que vai vestir, tem que comprar o que dá. Ela não pode escolher o que vai comer, tem que comprar o que consegue. E ela não pode escolher onde vai morar, porque ela tem que morar aonde ela tem condições de arcar com as suas despesas. E o que é liberdade financeira? Liberdade financeira, não estou falando de ostentação, estou falando de liberdade econômica. A liberdade financeira, ela vem quando você escolhe o que come, escolhe o que veste, escolhe onde mora. E às vezes pode ser que muitas pessoas dizem assim, não, mas dinheiro, prosperidade, dinheiro e Deus não tem nada a ver. Poxa, a Bíblia, 8% da Bíblia fala sobre dinheiro, o assunto sobre dinheiro. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia, a sabedoria bíblica, Deus, ele sabe como o dinheiro governa pessoas, governa situações. Então, para que nós possamos ter sabedoria para saber administrar recursos, não ser governado pelo poder, não ser governado pelo dinheiro e entender que dinheiro tem propósito, então Deus ensinou aqui na sabedoria bíblica como se comportar com o dinheiro. Então, o dinheiro, ele tem propósitos, uma vida de qualidade. O patrocínio da pregação do evangelho que é mencionado por várias vezes de pessoas que patrocinavam com seus recursos a pregação do evangelho, espalhar a mensagem.
da sabedoria milenar e bíblica e o ajude, o estender as mãos, o auxílio àqueles que estão em situação de vulnerabilidade. É por isso que essa semana nós vamos novamente realizar, todo mês nós temos, e várias vezes, às vezes em cada mês, ações sociais. Olha, gente, ao longo do mês é que existe um evento maior, mas ao longo do mês distribuímos cestas básicas, alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade, no semáforo, pedintes, pessoas que estão em extrema pobreza. Mas teremos esse evento onde nós vamos levar kits de higiene pessoal, onde nós vamos levar alimentos e vamos levar Bíblias, que foi o que as famílias de imigrantes e famílias de pessoas que estão sendo vítimas de violência doméstica, estão num centro de acolhimento, elas pediram. Então, a gente ficou muito feliz, conseguimos uma doação de 50 Bíblias e vamos comprar também com os recursos da igreja várias doações para nós levarmos lá. E você pode participar de tudo. Toda a missão, todo o trabalho. Se você, inclusive, quer se tornar coluna, você quer se tornar semeador, eu vou deixar o QR Code na tela, você pode tirar um print da tela para um determinado momento você fazer isso. Vou deixar um link também na descrição do vídeo, Doar Vida na Rocha. Você clica nesse link, tem uma página de doações, onde você pode escolher formas de doações e até doações de pessoas que estão em outro país. Você também pode fazer as suas doações. Você pode semear os seus dízimos, as suas ofertas, as suas doações. E se você deseja também participar também dos projetos sociais, que é o Projeto Social Vida, e também nós estamos agora nos preparando para futuramente termos o nosso prédio fixo e físico da igreja, e agora nós estamos levantando recursos para comprar teclado, microfone, som e a instalação. Fica um pouco mais de 40 mil reais, mas uma média de 40 mil, e você pode também fazer parte. E todas as vezes que você for doar para o som, você sempre coloca no final, para nós identificarmos essas doações para o som, você coloca 0,1, 1 centavo no final. Então você vai doar 10, você bota 10,01. 100, 100,01. 1000, 1000,01 e por aí vai, tá bom? Então, você pode agora fazer a sua parte, fazer as suas doações e nós vamos realizar a oração, mas não esqueça de compartilhar com o maior número de pessoas essa palestra sobre esse sabotador de destino, a murmuração, um comportamento humano, mas não pode se tornar costume na nossa vida. Vamos separar esse momento para honrar a Deus. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Graças a Deus. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará e quem atende será atendido. Gostaria de orar por você e a partir de hoje, que você possa aplicar, se cuidar, analisar esse comportamento e com certeza, mudando o comportamento, muda os resultados de uma forma extraordinária. Vamos orar? Senhor Jesus, entregamos ao Senhor essa semana e a partir de hoje queremos cumprir com essa sabedoria na nossa vida, no nosso comportamento, nos nossos hábitos, e eu tenho certeza que resultados extraordinários virão a partir de hoje. Abençoe a todos que participaram dessa palestra, aqueles que vão receber esse link, e eu tenho certeza que vai ajudar essa pessoa para virar literalmente a chave, mudar a sua história. Oremos a oração que nosso Deus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal,
pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. E aquele que crê, diga amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe você de uma forma extraordinária, mas vamos crescer em sabedoria e com certeza alcançar a prosperidade que vem de Deus para a sua vida e para os seus caminhos. Vamos crescer, avançar e evoluir. A todos sucesso, paz e prosperidade. Extraordinária semana para você. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.